O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele desceu dos céus por nós. Nós vamos basear em Filipenses 2, de 6 a 9. Que, embora seja Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém. A via dolorosa que o nosso Senhor Jesus correu, caminhou, começa na Santa Ceia, que foi instituída por Ele. Mas o que mais me chamou a atenção também foi que ali na Santa Ceia, aquele memorial que Ele ensinou a sua igreja a cumprir essa ordenança, foi ali que Ele mostrou para os seus discípulos quem era o traidor. E o mais interessante, irmãos, foi que Jesus conviveu com Judas, sabendo quem ele era, durante 3 anos. Não deve ter sido fácil para Jesus. Não deve ter sido fácil para ele ter um dos seus discípulos como traidor. E Jesus pegou e disse: vai, o que tens de fazer, faze depressa. Depois o nosso Senhor Jesus foi para o jardim do Getsêmani. Ali Ele enfrentou a sua primeira cruz, a cruz de oliveiras. O sofrimento de Jesus ali foi tão grande que Ele suou sangue. A angústia dele foi tão grande. E na sua oração ao Pai, Ele diz: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Jesus, como Deus, sabia o que ia enfrentar. Enquanto ele sofria tamanha angústia, os seus discípulos o acompanhavam em oração? Não. Os seus discípulos dormiam. Enquanto Jesus sofria, aqueles que Ele chamou para lhe fazer companhia, dormiam. Eu espero que a gente, como igreja, não durma. O nosso Senhor Jesus está vendo a situação deste mundo que estamos enfrentando e que vamos enfrentar. Que nós, como discípulos, não fiquemos dormindo. A sua prisão ocorreu como se ele fosse um marginal perigoso. Ele até questionou. Foi muita gente com paus para poder prendê-lo. E na hora da sua prisão, aqueles discípulos que dormiram,
agora fugiram. E o Judas, com uma atitude que entre o povo judeu era tão comum, o beijo, usa o beijo para mostrar: este é Jesus, podem prendê-lo. Nosso Senhor Jesus foi preso ali no jardim do Getsêmani. Foi para ser julgado. Quando chegou em Pilatos, Pilatos disse, diante das acusações: você não vai responder às acusações que estão lhe fazendo? Ele ficou em silêncio. Jesus não respondeu. E Pilatos, quando viu que Jesus não tinha motivo para ser condenado, lavou as mãos, mas a multidão, incitada pelos líderes religiosos, pediu Barrabás e a crucificação de Jesus. E Jesus Cristo foi julgado, condenado, sem ter direito à defesa. E quem já passou por não se defender e já levar toda a condenação, sabe como é difícil essa dor. Tudo bem, Jesus foi condenado, foi julgado. Agora vamos para o Monte das Oliveiras. Para o Monte Calvário. Só que nessa caminhada foram zombar de Jesus. Cuspiram, pegaram ele, cuspiram, esbofetearam, zombaram, açoitaram, colocaram uma túnica, uma coroa de espinhos. Aí veio a zombaria, saudando o rei dos judeus. Eles escarneceram. Em outra situação, vendaram-lhe os olhos, bateram. Disse: agora diz, quem foi que te bateu? Jesus Cristo sofreu. Sofreu, mas enfrentou. E ao chegar no Calvário, depois de crucificado, a multidão continuou a zombar: desce. Tu não és o rei dos judeus? Não és poderoso? Desce da cruz. Mas Jesus não desceu, louvado seja o teu nome. Mas ali na cruz, ele sofreu a pior dor, maior do que ter as mãos furadas, os pés também. Maior do que ter sido cuspido, zombado, escarnecido. Se os irmãos se lembram, durante o seu ministério, ele disse: eu e o Pai somos um. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Mas ele, por nossa culpa, para pagar o preço do nosso pecado, ele levou sobre si o nosso pecado. E Deus, Pai, não pôde olhar para o seu Filho por causa dos nossos pecados. E por um instante, tirou a direção para o seu Filho. Aí a dor veio forte. Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é nossa: por minha causa, mestre. Tu sofreste a pior dor, que foi uma separação do Deus Pai, de quem tu és um. Sofreu por causa dos meus pecados. Existia
um cantor famoso, eu acredito que essa geração aqui não conhece, mas Feliciano Amaral faleceu faz pouco tempo, mas ele cantava uma música muito bonita, mas eu só vou dizer um pedacinho dela. Prenderam Cristo e Ele a cruz carregou. Por que tomou a cruz? Para o Calvário Ele se encaminhou. Por que tomou a cruz? E no estribilho Ele responde: porque tomou a cruz o Senhor sobre si. Porque tomou a cruz de terror? Foi por mim e por ti. Foi para nos salvar e para que fôssemos como Ele é, um com o Pai, que o Senhor Jesus enfrentou essa via dolorosa. Agora eu pergunto aos irmãos, como é que os irmãos se sentem ao ler na palavra sobre esta via dolorosa e quem causou isso? O Calvário de Jesus mexe no seu coração? Ou apenas serve para pregar o Evangelho e falar que Ele morreu para nos salvar, que é a pura realidade, a pura verdade? Mas não foi só para isso que Jesus morreu. Jesus morreu na cruz para que nós vivêssemos em comunhão. Que Ele disse que eu sou um com o Pai e que nós devíamos ser um com Jesus. Um só rebanho. Viver em comunhão foi o que Jesus pediu a nós. Existe um hino do cantor cristão, o hino 92, que diz: morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Ah, irmã Deise, eu vivo minha vida cristã numa boa. Mas eu queria entrar num detalhe. Jesus Cristo disse 7 palavras na cruz. Uma delas foi: Deus meu, por que me desamparaste? Mas existe uma outra, que é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós, como seres humanos, nos magoamos. Nós, muitas vezes, juntamos em nosso coração mágoas. Irmão fulano, quero saber dele. Não saber dele não, ele me feriu muito. Irmão Beltrano, esse é mais ou menos, mas eu não quero contato. E viver em união. E o preço, que nós cantamos alto preço, e viver em união. A nossa união como irmãos foi pago pelo sangue de Cristo. Ah, irmã Deise, mas eu não consigo perdoar o irmão Beltrano. Ele não me pediu desculpas. Nós muitas vezes esperamos que quem nos ofendeu nos peça desculpa, reconheça o seu erro. Mas quando foi que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem?
Quando Jesus disse isso, quem o estava crucificando parou de crucificar? Não. Foi até o fim. Jesus Cristo liberou perdão, sem ninguém ter se arrependido. Jesus Cristo liberou perdão enquanto estava sendo furado pelos cravos. Enquanto estava pendurado na cruz, sendo zombado. Desce da cruz, se és o rei dos judeus. Jesus Cristo liberou perdão sem arrependimento de nenhum dos que estavam machucando. Queridos, que exemplo é esse que Jesus está dando? Libere perdão, meu filho. Mesmo que quem te ofendeu não esteja arrependido. Mas não, dona Deise, não vai ser assim não. Ele tem que pedir desculpas. Eu tenho que dar o troco. Muitas vezes a gente diz nada como um dia atrás do outro. Ou às vezes a gente está dizendo no íntimo, a sua batata está assando. Nós queremos dar o troco. E quando a pessoa comete um erro, a gente comete outro pecado, diz, bem feito. Na palavra de Deus, diz que não devemos dizer. Liberar perdão não é fácil. Liberar perdão é muito difícil. Porque nós não somos computador, que você chega, aperta lá o delete e apaga. Mas você pensa que apaga, porque ele vai para a lixeira. E se você for na lixeira, está lá. Mas liberar perdão é remédio para nós. A mágoa faz mal para a gente. A ferida faz mal para você. Se tem uma pessoa na sua vida que, se ela vier na calçada, você atravessa para poder não falar com ela. O que a Bíblia diz? Ore pelos seus inimigos, orem pelos que estão lhe perseguindo. Ai, irmã Deise, eu não vou orar não, eu estou com muita raiva. Eu tenho muitas pessoas ainda para liberar perdão. Eu sou gente. Mas muitas vezes a minha oração foi, Pai, eu estou te pedindo para me ajudar a liberar perdão. Porque o Senhor está mandando, mas que eu não quero não. Mas Ele vai ajudando, Ele vai ensinando. Nós precisamos tomar a decisão de perdoar para começar o processo. Porque o nosso Deus, Ele não invade o nosso coração. Ele pede uma autorização para você. Pai, eu preciso liberar perdão. Eu tomo a decisão de perdoar. Aí, com essa decisão, você está dando a chave do seu coração para Jesus, para Ele começar o processo. E Ele sabe muito bem que nós somos feitos de emoções, que nós somos gente de carne e osso. Lembra daquela passagem que Jesus passou por tudo que nós passamos sem pecado? Jesus nos ajuda a continuar firmes nessa decisão de perdoar. O perdão é para nós, é o amor ao próximo e a si mesmo. É cumprimento de mandamento. Como é que eu tomo essa decisão? Se ajoelhe aos pés de Cristo e autorize Ele a trabalhar a decisão de liberar perdão. E Ele vai cuidar do processo. E como é processo, a gente sobe um
Um degrau, 2, 3, daqui a pouco desce. Aí Jesus começa de novo. Vamos começar. Vamos, meu filho, vamos. Nosso Deus não é o Deus da segunda chance. É o Deus de todas as chances. E, queridos, o nosso Senhor, Ele tem interesse que você limpe seu coração de mágoas. Tomar a decisão de perdoar. Deixar que Jesus faça, cuide de cada detalhe, vai tratar seu coração. A irmã Deise, eu estou muito ferido com fulano. Estou muito ferido com fulana. Eu já tomei a decisão de perdoar. Mas, de vez em quando, vem à minha mente o que aquela pessoa fez. E todo aquele ranço, aquela coisa em meu coração volta. E aí? E a minha decisão de perdoar? Vocês conhecem um sino da Igreja Católica? Vocês já conhecem? Como é que o sino toca? Como é que a gente toca o sino? Puxando a corda. Quanto mais forte você puxar a corda do sino, mais forte o sino vai bater. E como é que ele para de tocar? Como é que ele para? Se quem está puxando, soltar a corda. Ele vai batendo cada vez mais leve, até que para. Muitas vezes, no processo de liberação de perdão, a gente puxa a corda. E o sino bate. Aí a gente ora, pedindo perdão para Deus e ajuda para soltar a corda. E o coração vai ficando cada vez mais livre dessa mágoa durante todo o processo. Liberar perdão. A gente precisa liberar perdão. Porque o próximo, a pessoa, seja a pessoa mais que você ama, seja a pessoa que você tem mágoa, ela valeu o preço de sangue.